Olá, nesse encontro vamos desenvolver o exemplo 8.6 do Valpolho, oitava edição, capítulo 8, página 155, exemplo 8. Então vamos preparar o documento aqui com a fonte, proposta, desenvolvimento e resposta, ok? Então vamos lá, organizando o cabeçalho de cada um. Aqui está faltando o em. Bom, então o exercício é esse aqui. Então é o livro, Valpolho, oitava edição, capítulo 8, página 155, exemplo 8.6, ok? Bom, qual que é a proposta do exercício? A proposta do exercício, do exemplo, é essa aqui, ó. Uma indústria elétrica fabrica lâmpadas que têm uma vida útil distribuída aproximadamente normal, tem uma vida útil distribuída aproximadamente normal, com média igual a 800 horas e desvio padrão de 40 horas. Então essa aqui, ó, se refere à população, ou seja, uma grande medida feita com uma grande quantidade de dados. Agora, determine a probabilidade de que uma amostra aleatória de 16 lâmpadas terá vida útil média menor que 775. Ou seja, eu vou utilizar agora a teoria do limite central. Por quê? Porque eu tenho uma estabilidade de média e desvio padrão da população, ou seja, de uma outra amostra grande o suficiente para ser considerada a população, e tenho a extração de uma pequena amostra aleatória e quero ver se ela corresponde àquela população, ou seja, se terá uma vida útil média menor que esse valor. Então vamos, só lembrando, nós vamos utilizar o teorema do limite central. Então, ó, extraindo aqui da página 155, nós temos, ó, o teorema central do limite. Se o x médio é a média da amostra aleatória de tamanho n, então aqui, ó, agora eu não tenho um valor x, eu tenho a média de uma amostra de tamanho n, retirada de uma população com média e variância, ou média e variância. No caso aqui, a variância e o desvio padrão. Então, a forma limite da distribuição de z, quando n tende ao infinito, no caso da população ou da amostra que originou o valor, é a distribuição normal nz de 0 a 1. Okay? Então, agora eu vou calcular esses valores. Então, com base nessa teoria, eu primeiro vou estimar essa equação. Então, ó, essa equação que eu tenho lá, eu vou substituir cada um dos valores dessa equação. Opa, peraí, aqui não. Aqui. Ó, deixa eu colocar maior aqui, porque eu tinha reduzido, né? Ah, eu tenho que colocar essa equação aqui, ó. Vamos fazer para ficar bonitinho, né? Opa. Aqui, não senhor, você não vem aqui. Não vamos precisar de gráfico. Aqui. Esse aqui é de um outro exemplo. Então eu tenho aqui, ó, quem que é a média? A média dos valores encontrados é 775. Ou seja, determina a probabilidade de que uma amostra aleatória tenha vida útil média menor que isso. Ou seja, a vida útil média menor que isso, esse aqui é o 775. Quem é a média da população? É o 800. Qual que é o desvio padrão? 40. Mas esse desvio padrão agora vai ser influenciado pela amostra de 16 valores. Então aqui, ó, eu vou ter esses valores substituídos aqui agora, ok? Então, ó, esses são os valores. Essa aqui é a nova média que ele encontrou. Ele tem a média menor do que esse valor. Ó, ter uma vida útil menor,
o vida útil média menor que esse valor. Se ele pegou 16 elementos da amostra. Então, isso aqui ó, vai me dar, calculando, menos 2,5. Então, aqui, ó, menos 2,5. Então, deixa eu substituir aqui. Copy. Eu poderia fazer esse mesmo cálculo utilizando o Octave, mas como é um cálculo muito simples, se o objetivo é apenas mostrar a aplicação, eu vou pular essa etapa, depois vocês calculam. Então, ó, o Z ele vai ser de menos 2,5. Então, eu quero saber qual que é determina a probabilidade de que uma amostra, ele quer saber a probabilidade de que essa amostra tenha vida útil. Qual a probabilidade dessa amostra? Então, ó, eu venho aqui, como é padrão, eu venho aqui, ó, eu quero saber a probabilidade, média, desvio padrão, da probabilidade de Z ser menor do que 2,5. Esse não é o valor que eu encontrei? 2,5. Então, ó, a probabilidade é essa aqui, ó. Então, eu posso copiar aqui. Então, ó, a probabilidade que eu tenho é essa aqui, ó, é 0,062. Se eu fizer esse mesmo cálculo no Octave, seria norm inversa, né? Eu quero a probabilidade. Não, é norm CDF. CDF. Eu quero a probabilidade desse valor ser menos 2,5. Eu tenho ponto. Eu quero a probabilidade. Menos 2,5. Isso, olha lá, 0,62. Eu tenho o valor do ponto, eu quero saber a probabilidade. Então, se eu tenho o ponto e quero saber a probabilidade, eu uso a acumulativa. Olha lá, acumulativa. Ou seja, por que eu não coloquei 0 e 1? Porque não faz diferença. Porque como eu não coloco esses parâmetros, média 0 e o padrão 1, ele já sabe que é aquele valor. Deixa eu colocar aqui só para ficar bem explícito aqui, ok? Então, ó, a resposta tem minha probabilidade. A probabilidade da amostra aleatória. Quer ver? Ó? Então, a resposta é a probabilidade de que a amostra aleatória de 16 lâmpadas tenha vida média útil. Então, ó, teremos uma probabilidade de 0,6% de que uma amostra aleatória de 16 lâmpadas tenha vida útil média menor de que 135 horas, ok? Então, essa é a normalização que eu faço para calcular com base na curva normal. Então, essa é a resposta para esse conceito. O mais importante que a gente precisa focar aqui é que agora eu tenho uma média que não é a populacional, média amostral, e que essa média tem uma quantidade de dados. Essa quantidade de dados vai influenciar o desvio padrão dessa média populacional, ok? Desculpa, vai alterar o desvio padrão dessa população. Ok? Então era isso que a gente precisava de destacar nesse exercício. Muito obrigado.